Registrou o dia mais quente da história na última segunda-feira. A elevação dos termômetros traz consequências já anunciadas, como eventos extremos com chuvas ou calor jamais registrados antes. Pesquisadores alertam para os riscos da aproximação de uma sentença de morte para pessoas e ecossistemas. Sobre acordos globais, metas de redução de emissões e conflitos de interesses entre países em relação às questões ambientais, eu conversei mais cedo com o coordenador de comunicação e política climática do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo. O dado que a NOAA, que é a Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, registrou para o último dia 3, agora deste mês de julho, foi que o planeta chegou a 17 graus Celsius, passou um pouquinho de 17 graus Celsius. Isso significa que por um dia a gente já ultrapassou a meta do Acordo de Paris, que é limitar o aquecimento global a bem menos de 2 graus Celsius, bem abaixo de 2 graus Celsius, de preferência a 1,5 graus Celsius. A média da temperatura global pré-industrial era 15 graus. Então, nesse dia 3 de julho, a gente foi além dos 2 graus Celsius de aquecimento. Evidentemente, um dia só, uma andorinha só não faz verão, um dia só não significa muita coisa na média da temperatura do ano, que é o que importa para efeito de registro global. Só que é um sinal extremamente negativo, algo que era uma questão de tempo para a gente chegar onde chegou. Todos os cientistas já preveem isso há décadas, que a gente ia chegar lá. Tem uma previsão recente de que a média de 1,5 grau vai ser ultrapassada em algum momento nos próximos 4, 5 anos. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é o grande navio do planeta indo em direção ao iceberg e, por enquanto, ninguém está fazendo nada para desviar o navio desse curso. E você citou o Acordo de Paris e tem outras movimentações dos países nessa tentativa de se organizar coletivamente para combater o aquecimento global e outras formas de destruição do planeta. Esses acordos, eles na prática, eles estão trazendo quais resultados efetivos? Olha, o Acordo de Paris, ele estabelece uma reorientação da economia mundial. Ele foi regulamentado há pouco tempo, entrou em vigor em 2016, os países deveriam ter começado a fazer a lição de casa e reduzir emissões radicalmente a partir de 2020. Para vocês terem uma ideia, a ciência diz que se a gente quiser cumprir a meta de 1,5 grau, o planeta vai ultrapassar por um período 1,5 grau, mas pode voltar para baixo disso até o final do século. Se a gente quiser cumprir essa meta, a gente vai precisar cortar emissões em quase 8% por ano. E as emissões não estão nem perto de cair 8% ao ano nessa década, entre 2020 e 2030. Na verdade, as emissões continuam subindo e não tem muito um platô em vista. O acordo ele foi importante, todas as discussões multilaterais sobre mudança do clima, elas têm sido importantes para produzir coisas como a explosão que a gente está vendo na venda de carros elétricos no mundo. Essa marcha da descarbonização, ela está em curso, só que ela está sendo muito, muito, muito mais lenta do que o necessário para produzir os resultados que o Acordo de Paris preconiza, para que a gente tenha uma chance de de conseguir manejar os efeitos do aquecimento da Terra. Esses efeitos já são inevitáveis, a gente já vai ver, independente do que aconteça nos próximos anos, mais episódios como essa onda de calor assassina que está acontecendo agora no México e no sul dos Estados Unidos, por conta de um bloqueio atmosférico, temperaturas perto dos 50 graus, Antártida fazendo 8 graus em pleno inverno. Quer dizer, isso já é inevitável. Mas o que a gente precisa é cortar muito emissões para que esses efeitos sejam manejáveis e custeáveis, para que a gente possa pagar pela adaptação que a gente precisa fazer. E aí, quando a gente pensa nos países e nos governos, a gente está falando de leis, de mais campanhas, de novas leis.
A legislação nacional, ela é suficiente para a gente começar a atacar o problema. Isso, as chamadas NDCs, né, as metas nacionais dos países no Acordo de Paris, elas estão postas e elas conseguem nos levar se elas forem todas implementadas, elas conseguem nos levar a um mundo não tão bom quanto 1,5 graus, mas nem de longe tão ruim o que acontecer, como o que seria na ausência dessas metas. Tá. O problema é que os países em desenvolvimento, muitos deles não têm recursos para começar a implementar suas NDCs. Os países desenvolvidos não têm vontade de implementar suas NDCs. Então, o que a gente vê hoje é um jogo de empurra. Uns cobram vontade política, outros cobram dinheiro e os países desenvolvidos não botam dinheiro na mesa. Os países em desenvolvimento, por sua vez, se recusam a ter metas mais ambiciosas, e esse impasse é o que tem marcado e conduzido o jogo político das negociações de clima até aqui, né? E a gente vai ver aí uma COP, na Conferência do Clima de Dubai no fim do ano, que tem um petroleiro como presidente da conferência, né, nos Emirados Árabes. Quer dizer, o presidente de uma empresa de petróleo é o presidente da Conferência do Clima. Então, é muito difícil explicar para as pessoas que estão nos assistindo qual é a credibilidade de um processo desse, quando você tem esses múltiplos impasses, esses múltiplos conflitos de interesse